poder do mundo se concentra nas mãos de Satanás e seus prepostos. Afinal, quem são os prepostos de Satanás? Olha, a lista seria muito grande e há, na verdade, com toda certeza, uma disputa para serem os preferidos. No Brasil, Satanás escolhia uma mulher para ser a princesa dele, a rainha dele. Então era a Xuxa, a Ivete Sangalo e, enfim, Anitta e tal. E então a publicidade é pedalada em torno daquela mulher que faz a vontade de Satanás. Eu não acompanho isso, não sei exatamente quem é atualmente, como é, mas isso foi revelado por alguns magos, alguns que deixaram vazar isso, que todos os anos ou periodicamente Satanás escolhe uma mulher para exaltar e a mídia toda só fala dela. Há jogadores de futebol que querem ter a maior glória e querem ter toda a publicidade, investimento em dinheiro. Há outros esportistas, corredores de Fórmula 1, atletas que querem ter toda a glória e toda a fama. Há políticos que querem ter a fama e a glória do mundo. Há empresários que querem ser exaltados, não só dinheiro, ter muito dinheiro, eles querem ter a honra e a glória. E em todas as áreas há pessoas assim. No mundo das artes, a televisão, o cinema, escolhem atores, atrizes para serem os representantes de Satanás, os mais. Concursos de Miss querem exaltar a beleza feminina e assim por diante. Muitos estão sempre disputando serem os destaques e ter o apoio de Satanás. No mundo religioso também não faltam aqueles que querem o apoio de Satanás para serem os mais e idolatrados. Um dos grandes do mundo, talvez maior fenômeno na música, que foi o Elvis Presley, começou como um cantor evangélico, foi exaltado e depois bandeou para o lado de lá e foi o líder de toda aquela revolução dos hippies e transviados da década de 60, Festival de Woodstock. Ele viu milhões de jovens aos pés dele, ele se tornou o ídolo de uma juventude transviada, o Elvis Presley. Pois sempre há pessoas querendo. Hoje, em nossos dias, com toda certeza, há milhões de pessoas se candidatando a receber essa honra de Satanás. E no mundo evangélico não há falta de pessoas que buscam aquilo que o diabo ofereceu para Jesus e Jesus rejeitou, a glória e a fama. Muitos pastores estão buscando fama. Depois a gente vai ver alguma coisa obscura desses pastores que, através de vários expedientes não cristãos, pedalaram o ministério deles, a glória, para ter a honra do mundo e se tornaram grandes, se tornaram importantes. Todos os grandes que se dizem cristãos aqui na terra só se tornam grandes porque eles se fazem grandes e só se fazem grandes com o apoio de Satanás. O mundo está pedalando a glória humana de muitos pastores, não é Deus. Deus não faz nenhum grande aqui. Quem é o maior para Deus tem que ser o menor. Então você pode entender que no meio evangélico, no meio cristão, existem muitos também se candidatando à coroa que Satanás está oferecendo aqui na terra. É triste, muito triste isto. Mas o que eu quero dizer é que Satanás investiu quando, com relação ao dinheiro, começou a criar esse ídolo que Jesus chama de Mamon, o Deus do dinheiro. O dinheiro é a representação do poder, poder de compra, poder de ter, poder para possuir. O dinheiro é isso, esse poder ou a representação desse poder.
Antigamente o dinheiro era aquilo que realmente de concreto a pessoa tinha, basicamente em prata, ouro, joias, coisas de valor. Depois criaram o papel moeda, mas precisava haver um lastro em ouro, principalmente em ouro, para poder emitir o papel. Uma nota de $100 significava mais ou menos o seguinte: essa nota de dólar aqui representa esse poder que eu tenho em ouro aqui. Então, você adquirindo, você saiba que eu posso ressarcir a qualquer momento, porque eu tenho em ouro o equivalente a essa nota. Com o tempo, as notas deixaram de ter o lastro. Sempre nos Estados Unidos, esses primeiros avanços do mundo do dinheiro, da economia. E lá nos Estados Unidos, o dólar deixou de ter lastro. O lastro passou a ser a credibilidade do país. O Banco Central dos Estados Unidos não pertence aos Estados Unidos. É de particulares, de alguns banqueiros que procuram se esconder. Mas entre eles se sabe que tem lá os Rothschild, principalmente, que também são donos do Banco da Inglaterra, e ninguém diz, mas eu creio que eles são donos também dos bancos, dos paraísos fiscais que têm um dinheiro muito grande. Bem, ultimamente todo o dinheiro está sendo questionado, o lastro do dinheiro, a credibilidade do dinheiro. Então se criaram as criptomoedas, moedas virtuais, e isso vai ser assunto do momento. O fato é que o dinheiro significa o poder e a concentração do dinheiro dá poder a esses grupos. De um tempo para cá tem se falado na teoria da conspiração, tem se falado nos Illuminati, e um grupo de pessoas seletas que buscam a orientação de Satanás. Eles mudam de nome, Clube de Roma, Bilderberg e coisas desse tipo, e muitos outros nomes que se dão. Eles procuram reunir as elites do mundo e influenciar essas elites com seus princípios. Ultimamente foi vazado que nas reuniões dessas elites, eles tratavam de alguns assuntos importantes para a humanidade. Problema da fome, como resolver o problema da fome? A fome continua sendo um problema no mundo. Como alimentar uma população que não para de crescer? Então nós temos que ter controle de natalidade, nós temos que matar um pouco dessa população, porque antes as guerras matavam e havia um certo equilíbrio, mas agora não há mais esse equilíbrio. A população não para de crescer e não há possibilidade de ficar alimentando indefinidamente essa gente. Mas também os recursos humanos também não são suficientes para essa população. Então a população tem que parar de crescer. E eles criaram meios de controlar a natalidade, diminuir a população para que possa ter um futuro na Terra. Questões ambientais como o oxigênio, o meio ambiente, a água que está escassa. Então a população não pode crescer muito. E eles, como querem ser os salvadores da humanidade, estão sempre bolando teses de como controlar a quantidade de pessoas que habitam no mundo. Então já tinham determinado isso. Essa gente, esses tais, hoje nós podemos saber, claro que eles não assumem e ninguém vai poder afirmar com certeza quem são eles, mas são os donos do dinheiro no mundo. E esses donos do dinheiro no mundo só ficam mais ricos cada vez mais. Há 8, segundo a revista Forbes, aí, 100 bilionários no mundo. 800 bilionários, que tem mais de 100 bilhões de dólares de fortuna. Mas o interessante é que um deles, por exemplo, o George Soros, ele não tem mais de 100, ele já está velho, ele está gastando em promover
ações aí a favor do aborto, feminismo, LGBT e todas as bandeiras anticristãs. Mas ele é considerado um dos grandes aí, que a turma deve ser liderada pelo Bill Gates, e todos esses grandes fazem parte da trupe. O Zuckerberg, os mais novos integrantes dessa turma são os donos do Google. Eles são sócios desde o início, eram 2 estudantes em Harvard, se não me engano, não, Stanford, e o Larry Page e Sergey Brin. Esses 2 não gostam de publicidade, não ficam aparecendo, fazendo declarações, mas ambos possuem uma fortuna que passou dos 100 bilhões de dólares também, só no ano da pandemia. Eles aumentaram em mais de 20% a sua fortuna. Cada um deles hoje tem mais de 100 bilhões de dólares também, ingressaram nesse grupo fechado e se enriquecem a cada dia mais e mais e mais. Mas os outros também donos da internet estão aí só faturando. Eu não sei como entra nisso o Jeff Bezos, o Elon Musk, esses que são grandes, mas há uns outros aí, o Buffett, Warren Buffett, e esses outros que fazem parte do grupo também, há algumas características comuns entre eles. Eles se entendem muito bem, formam grupos de investimento tipo Vanguard e BlackRock, a Rocha Negra, e esses grupos de investimento alavancam, cada um deles, mais de 6 trilhões de dólares. É muita coisa. E com isso eles estão comprando as empresas no mundo inteiro. Eu vou citar um exemplo. O Brasil tem Ponto Frio, Casa Bahia, que já estão juntos, a Via Varejo com Açaí, Atacadista. Essas grandes redes hoje já não são de um dono, elas são controladas por um grupo desses de investimento. Todos esses grupos fazem parte do poder do anticristo, o poder de Satanás, e estão a serviço. Você não tem a menor dúvida. Mas a Casa Bahia... Não, a Casa Bahia é deles também, controlada por esses grupos que são inspirados por Satanás. Eles já controlam a grande parte da mídia no mundo. Eles já são donos da maior parte dos bancos centrais do mundo e do dinheiro do mundo. Os bancos comuns também, bancos centrais e bancos até de varejo, eles controlam também. Com esse dinheiro, eles estão querendo controlar o mundo todo, mas controlam a maior parte do mundo. Eu vou citar um exemplo. O Larry Page ou o Sergey Brin, que são donos da Google, cada um deles aumentou sua fortuna em mais de 20 bilhões de dólares no último ano, ano da pandemia. A pandemia só enriquece essa gente. Eles são donos dos laboratórios de vacinas, eles são donos do que eles querem, das maiores empresas do mundo, empresas automobilísticas também, eles controlam o que eles querem no mundo, são donos do dinheiro do mundo. Bom, cada um desses aí que aumentou sua fortuna em mais de 20 bilhões de dólares no último ano, se quiser, um deles compra toda a mídia do Brasil e ainda sobra dinheiro. 20 bilhões de dólares dá para comprar toda a mídia do Brasil. Eles estão comprando partidos políticos, estão comprando governos também. Eles estão comprando as grandes empresas do mundo. Hoje nós vemos que as grandes empresas estão empenhadas na política, em promover o homossexualismo e coisa desse tipo, bandeiras anticristãs. Interessante que nenhum deles é cristão. A maior parte deles são judeus. Judeus da cabala, judeus só judeus, nada de Bíblia, de Deus, nada disso. São judeus por raça judia. Esses donos do mundo estão cada vez mais controlados por Satanás, cada vez inspirados e
controlando a maior parte do mundo. Então, é preciso que você entenda isso para você saber que nós estamos andando num campo minado. Eles estão desejosos de fazer a vontade de Satanás e vão implantando isso tudo. De nossa parte, não adianta a gente brigar com isso. Nós temos que implantar o reino de Deus, trabalhar para a salvação de almas, sofrer na mão deles, que vamos sofrer, e estarmos interessados no galardão eterno. O cristão precisa estar direcionado a isso e não adianta querer mudar o mundo. Não adianta querer mudar o mundo. Temos que proclamar o reino de Deus e ganhar vidas, libertar pessoas e trazer vidas para o reino de Deus. Você está empenhado nisto?